Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês para falar sobre medicina preventiva, qualidade de vida, e isso que a gente vem fazendo há muito tempo já, e eu tenho certeza que muitos têm aproveitado e têm levado esse movimento de conscientização de que a vitalidade, a longevidade não possam vir de um frasco de medicamentos, de drogas, que seria um conjunto de atitudes, de mudanças em hábitos de vida, do estilo de vida, para que a gente consiga controlar aquela meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, que a nossa medicina convencional não dá atenção e que são os grandes geradores das doenças. Como eu digo para vocês sempre, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Todas ocorrem por uma quebra do equilíbrio da homeostase, e essa quebra é justamente ocasionada por essa meia dúzia, entre aspas, de alterações como oxidação, como inflamação crônica silenciosa, desmodulação hormonal, desproporção nutricional, carência nutricional, desidratação, desoxigenação das células. E quando você consegue corrigir esses fenômenos todos, o corpo se mantém em homeostase, em equilíbrio, e a doença não encontra terreno para se manifestar e ou evoluir. Então é muito simples isso tudo. E esse lema é um lema nosso, que já percorreu o mundo. Então eu quero que vocês mantenham em mente essas frases importantes. A longevidade, a saúde, a vitalidade não pode vir de um frasco de drogas. Obviamente, muitas vezes é necessário, se torna necessário, por um momento, estar se medicando, né? Está sendo medicado, mas não que isso seja a solução para todos os males. O ideal é não precisar jamais ter que utilizar drogas. A outra questão é que você, com pequenas alterações nos seus hábitos diários, consegue muito bem controlar essa meia dúzia de situações que causam todas as doenças. E vocês veem tudo isso em inúmeros vídeos, centenas de vídeos, no meu canal do YouTube. Então é simples, youtube.com, canal Dr. Edmond Sabe Júnior, se cadastrem lá, porque tudo que eu falo para vocês agora, daqui 2, 3 dias já está no YouTube, para você poder ouvir, analisar e pesquisar o que eu falo, utilizar, informar a todos ao seu redor, e assim a gente vai melhorando a qualidade de vida sua e de todos à sua volta. Então é muito simples, e é isso que eu chamo de uma conscientização da medicina preventiva, né? Da verdadeira medicina integrativa funcional. Outra coisa interessante é que você que está sintonizando agora Mundial e não conhece ainda esse projeto Manual do Proprietário, que vai logo se engrandecer com um outro manual, né, que vai ser complementar a esse primeiro, lançado em 2010 e reeditado, revisado, atualizado e expandido em 2016, e agora vem aí para vocês um outro manual. Nós estamos só aguardando a editora avisar essas datas que eu vou estar comunicando vocês bem antecipadamente. Então é muito importante que vocês acompanhem pelas redes sociais, por exemplo, o Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Sabe Júnior, que a Samira Chaine, a diretora de jornalismo aqui da Rádio Mundial, está ali se comunicando com vocês o tempo todo. O Instagram, Dr. Edmond Sabe Júnior, também vai estar notificando vocês dos lançamentos futuros, que também é a secretária do consultório de São Paulo que faz esse trabalho para mim. O YouTube, eu próprio vou estar falando com vocês todas as semanas a respeito. Então, se mantenham informados que vocês são parte fundamental desse processo. Vocês são a grande razão da criação disso tudo e também são os grandes responsáveis agora por criar essa mente de conscientização em relação à verdadeira medicina preventiva, à saúde e à vitalidade. Tá ok? Eu pensei em conversar com vocês hoje, eu recebi inúmeros pedidos, eu queria mudar talvez um pouquinho o perfil do programa, usando os primeiros 10 minutos, poucos minutos, para dar as informações que eu quero dar para vocês, as informações, as dicas de saúde, comentar os trabalhos científicos, o que eu venho fazendo sempre, e deixar a segunda parte do programa. Então eu falo primeiro, eu dou as informações, aí a gente dá um breakzinho,
O Gabriel entra com uma musiquinha para vocês, 2 minutinhos, para vocês anotarem os telefones aqui da rádio, né? Eu já vou dizer agora para quem quiser ir anotando, poder entrar em contato pelo telefone, eu vou estar respondendo ao vivo, que é 31710221 e 3262-4490. Então, aí a gente entra, eu dou as informações todas, damos uma pausinha, um break, um pouquinho de música, aí eu retorno respondendo vocês ao vivo ou os e-mails que vocês me enviam aqui para a Rádio Mundial. Então isso é muito importante que vocês anotem também o nosso link de contato para vocês enviarem suas sugestões de pauta, suas dúvidas, e é o próprio e-mail da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então eu vou estar aqui todas as semanas recebendo esses e-mails. A Samira Chaina, diretora de jornalismo, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega tudo mastigado para eu estar respondendo vocês, e assim o programa ficar muito mais interativo, muito mais do seu interesse, né? E muito mais interessante para você utilizar no seu dia a dia. Tá, ok? E é muito importante que vocês enviem esses e-mails, façam sugestões de pautas, as dúvidas, porque a sua sugestão de pauta, as suas dúvidas, são de milhares de outras pessoas que não têm tempo agora de estar enviando isso. Elas estão trabalhando, elas estão viajando, elas estão, enfim. E quando a gente pôr isso no ar, vocês vão estar tirando as suas dúvidas e de mais uma série de outras pessoas. Então, se torna muito mais interessante. Tá ok? Bom, eu quero falar com vocês um pouquinho de alguns mecanismos de envelhecimento. Existem vários, e muitos, todos conhecem, né? Quem não sabe que o tabagismo, que o ato de fumar, é um grande envelhecedor? Quem não sabe que o etilismo, o hábito de tomar álcool em quantidades grandes, também é um grande envelhecedor? Então, isso todo mundo sabe, que a falta de atividade física, o sedentarismo, é um grande envelhecedor. Só que ninguém conta para vocês que tem coisas tão envelhecedoras quanto, mas que não tem interesse de ser informado. Por exemplo, comer alimentos de alto índice glicêmico ou de carga glicêmica. São alimentos que fazem a glicose no sangue fazer picos ou se mantenha no sangue por muito tempo níveis grandes de glicose, porque são dietas ricas em glicídios. E quais são essas dietas ricas em glicídios? São tudo aquilo que é açúcar, não é? E o que é amido e vai virar açúcar na hora que come. Então são todos os doces, todas as balas, todos os chocolates com baixo índice de cacau, os sorvetes, os refrigerantes. Muito bem, mas o arroz branco também é amido, vai virar açúcar na hora. A batata inglesa, que vocês conhecem como uma batatinha frita, também vai virar açúcar na hora. As farinhas refinadas de trigo, vai virar açúcar na hora. O trigo integral é menos ruim? Sim, mas também é uma carga grande de glicose. E também não adianta falar assim, eu sou vegano, eu não como glúten, portanto eu não como trigo. Sim, mas essas pessoas acabam trocando o glúten, o trigo, por fécula de batata, por farinha de arroz, que são também alimentos extremamente de alto índice glicêmico, que mantém a glicemia, a quantidade de glicose na corrente sanguínea por tempos prolongados. E qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que, além de levar a resistência à insulina e ao aumento da resistência à insulina, cursa com hipertensão, com diabetes, com obesidade, todas as consequências responsáveis disso, mas essas grandes concentrações de glicose na corrente sanguínea, junto com as proteínas que nós comemos, e o nosso corpo é inteirinho formado de proteínas, para vocês terem uma ideia, e são mais de 3.000 proteínas diferentes que formam tudo no seu corpo. Formam tudo nas suas células, dentro das suas células, proteínas que formam bainhas de mielina, proteínas que formam enzimas são proteínas que formam hormônios. Então o seu corpo é inteiro de proteínas, tá certo? E com essa quantidade de glicose grande, por esses alimentos que vocês comem, ricos em carga glicêmica ou índice glicêmico,
e junto com a temperatura que naturalmente já existe no seu corpo, em torno de 36 graus e meio, é tudo que é necessário para ocorrer a glicação. A glicação é um processo de destruição dessas proteínas todas. A gente poderia chamar de caramelização. É a produção de EGEs, produtos finais da glicação avançada. Isso vai destruindo, por exemplo, o seu cristalino, causando catarata, vai destruindo a parede interna dos seus vasos sanguíneos, causando aterosclerose, o que vai levar a infarto, AVC e outros tipos de obstruções. Isso aí vai destruir o colágeno que está embaixo da sua pele toda. Essas rugas que começam a aparecer é por causa de glicação. Então, esse fenômeno de glicação é um fenômeno muito importante no envelhecimento. Então, é muito importante se evitar alimentos de alto índice glicêmico. Ao mesmo tempo, um outro problema que vem ligado a esse é o excesso de proteína animal. Então, como a gente acabou de falar, o nosso corpo todo é formado de proteína. Só que essa proteína tem que ser criada e recriada, reciclada, renovada. E com o tempo, passar dos anos, nós perdemos também essa capacidade de fazer esse processo. Nós temos partículas intracelulares, no caso os lisossomos, que são bolsinhas especializadas em comer esse excesso de proteínas velhas para que se façam proteínas novas. Elas acabam ficando entulhadas de proteínas velhas. Então, está mais aí um problema do excesso de proteína animal. Fora os outros todos que vocês já conhecem, que de ser alimentos altamente inflamatórios, alimentos de difícil digestão, alimentos muitas vezes intolerantes, alimentos ricos em hemiferro, ou seja, ferro de origem de sangue animal. Então, existe uma série de mecanismos pelos quais o excesso de proteína animal é nocivo à saúde. Por si, levando-se em consideração que isso, juntando com uma carga alta de glicose no sangue, você está, além de entulhando tuas células de proteína, você está glicando todo o seu corpo, todas as suas proteínas e destruindo todo o seu sistema. Então, olha que interessante, só com o fato de vocês saírem do modismo, aliás, o que vem pregando grande parte dos nutricionistas hoje, de médicos famosos que falam aí para tudo que é lado, dizendo de dietas low carb, low carb, low carb, coma um frango inteiro por dia, coma uma picanha por dia, coma nada de carboidrato, e assim, não está certo, não está certo, a gente já sabe que isso não está certo desde a década de 70, quando começou esse processo com o Dr. Atkins naquela época, e depois veio o Salt Beach 1, depois veio o Salt Beach 2, depois veio um Duncan, agora vem paleolítico, e o mundo inteiro ficando obeso, o mundo inteiro ficando hipertenso, o mundo inteiro ficando diabético, e nada de diminuir esses índices. Então a gente já sabe que o grande caminho, na verdade, são dietas sim, de baixo índice glicêmico, pouca proteína animal e muita gordura boa, que nem abacate, nozes, castanhas, macadâmias, azeite de oliva, coco. Isso sim, essas gorduras boas, gorduras de peixes de águas profundas, ricas em ômega 3. Essas gorduras, muita proteína animal, grão de bico, ervilha, lentilha, o espinafre, tudo isso tem proteína também, senão como é que os veganos viveriam? Então, é muito importante você ter um acesso, sim, a proteínas, mas a grande maioria a proteínas de origem vegetal. Então, seria uma dieta baseada em plantas. Essa é a dieta do futuro, não só para a sua saúde, mas para a sustentabilidade do planeta também. Ninguém está proibido de comer proteína animal, mas quem está acostumado a comer um bife no almoço, na janta, vai ter que aprender a comer um bifinho por semana, no máximo 2, e não 14 por semana. Então isso é para a saúde, para a sustentabilidade. Então vamos diminuir proteína animal, vamos ter uma dieta muito mais baseada em vegetais. E você pode procurar no youtube.com, no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, vejam tudo que é vídeo que fala de nutrologia avançada, nutrologia do futuro, nutrição avançada, nutrição do futuro, que vocês vão ter ali explicações de uma série de substâncias importantes contidas nos vegetais. Vocês vão ter uma série de informações dos riscos
que a gente tem com excesso de proteína animal e vai ser muito mais fácil assim, até aí, com uma orientação de um nutricionista, mas você já sabendo, olha, eu preciso de uma dieta de baixa carga glicêmica, ou seja, que mantém a quantidade de glicose na minha corrente sanguínea em níveis normais, e eu preciso de ingerir poucas proteínas animais. Então, aí eles têm programinhas para te fazer cardápios e mais cardápios, para café da manhã, para almoço, para lanchinho, para lanche da tarde, para jantar, e aí vocês podem estar tendo uma dieta muito bem diversificada, muito saudável, e uma vez por semana ou 2 vezes por semana, comer lá o cordeiro que você mais gosta, a carne que você mais gosta, enfim. Então, é muito fácil a gente seguir o caminho do meio e nenhum tipo de dieta radical, e assim é muito mais tranquilo da gente manter a saúde. Então, eu vou começar hoje já, mudar um pouquinho o perfil do programa, eu vou repetir para vocês o telefone, entra uma musiquinha e eu vou ver se tem alguém na linha, respondo, e assim a gente termina nos despedindo. Os fones aqui, então, da Mundial é 3171-0221, 3262-4490. Então, até já, pessoal, vou estar atendendo vocês. Olá, boa tarde, já tem alguém na linha? Boa tarde, doutor. Pois não, como é seu nome? É a Neide que está falando, daqui de Santo André. Oi, Neide, tudo bem? Eu quero um favor do senhor. Pois não, Neide. Alguma coisa para mim dormir. Eu tenho muita insônia, eu durmo 2 horas por noite só. Eu não quero tomar remédio faixa preta. Por favor, me ajuda. Tá bom, Neide. Obrigado pela tua audiência. Obrigada. Pode me ouvir pelo rádio, tá ok? Tá. Bom, hoje é um problema muito comum. Eu queria que vocês soubessem que os distúrbios de sono eles já incidem sobre mais de 20% da população adulta de grandes centros urbanos. E a primeira coisa que se faz, se dão remédios hipnóticos, né, que induzem o sono. Como todo mundo conhece, Dormonide, Dalmadorme, né? Agora existem uns com efeito um pouco diferente, como o Stilnox, mas todos eles criam dependência. Então, teriam que fazer algumas coisas para melhorar a higiene de sono. Então, eu vou dizer, num quadro geral, o que eu costumo fazer. Eu costumo usar fitoterápico. Eu gosto muito de valeriana, de passiflora, de mulungu. Então, não se assustem com esse monte de nomes, porque vocês já sabem que daqui a 3 dias isso vai estar tudo no YouTube para vocês. Então, por exemplo, a gente formula uma capsulinha com 200 miligramas de passiflora, 200 de valeriana, 200 de mulungu. E eu falo para o paciente tomar um banho morno antes de deitar, um chazinho de erva cidreira, de camomila, tomar uma capsulinha dessa, deixar o quarto bem escuro, falo de meditação, de relaxamento. Isso vai diminuir a ansiedade e pode ajudá-lo a dormir. Se uma capsulinha não for suficiente, falo, olha, então depois de um tempo, pode experimentar tomar 2, porque não tem efeito colateral nenhum, não vai criar dependência nenhuma. Não tem um caso na literatura médica de intoxicação por passiflora, por valeriana, por mulungu. Então eu vou tentando sempre com fitoterápico primeiro. Outra coisa muito importante é a utilização da melatonina. A melatonina é um hormônio que vai te ajudar a dormir. E a melatonina, grande parte dos adultos, a partir dos 30 anos já está carente da melatonina, porque nós vivemos hoje uma grande poluição visual, uma poluição luminosa na nossa cidade. Se você vê num quarto, tem um monte de LEDzinho aceso. Então, isso atrapalha muito a produção de melatonina pela nossa hipófise. Então é muito importante. Então, muitas vezes eu coloco o quê? Eu peço para manipular 3 miligramas de melatonina, 200 miligramas de passiflora, 200 miligramas de valeriana, 100 miligramas de mulungu. E aí isso tudo, junto com chá, junto com relaxamento, vai ajudando a pessoa a dormir. Se for o caso, pode-se aumentar para 2 cápsulas. E a gente vai tentando assim, e 80% das vezes a gente consegue um resultado excelente sem ter que usar remédios controlados que vão levar realmente a uma dependência. Grande parte deles também levam, em médio prazo, a uma perda de memória importante. Então, eu prefiro fazer assim, usar fitoterápicos, melatonina e fazer essas outras orientações para o paciente. Tá ok? Então, eu espero ter te respondido.
Neide, e que você possa ter bons sonhos. Pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês, desejar uma excelente semana e terça-feira que vem estamos juntos, pessoal. Abração a todos. Tchau, tchau.